pessoal, estou aqui mais uma vez com vocês para a gente fazer um novo bate-papo. O motivo de eu estar gravando esse vídeo aqui para vocês é para falar sobre o pedagogo e as vertentes de atuação dele. No último vídeo que eu gravei, que eu conversei com a Gabriela Oliveira, psicopedagoga, a gente falou um pouquinho sobre educação inclusiva e como é que está essa educação nesse momento de pandemia. E aí, no meio do nosso bate-papo, a gente entrou numa questão que a gente fala sobre a atuação do pedagogo, né? Tem que ter vocação para ser pedagogo, não tem. Quando você vai trabalhar com a educação especial, que é o que a gente está falando, que é importante você ter especializações na área para você poder atender esse público corretamente, né? Até para atuar mesmo, você necessita, para algumas áreas, de ter essa especialização. E aí, pensando nisso, eu resolvi fazer uma temática para falar das áreas de atuação do pedagogo. Por quê? Eu mesmo, quando fiz minha graduação, quando eu estudava ainda, eu tive muita dificuldade de decidir o que eu queria fazer, para que lado eu queria seguir. E quando a gente vai fazer pedagogia, dá aquela impressão de que só tem a área da educação para você atuar. Ou você vai atuar com magistério, ou você vai atuar nas áreas administrativas, digamos assim, da educação, com gestão, orientação, né? E aí você se vê meio que restrito. As próprias pessoas que não conhecem muito bem da profissão, da formação, quando escuta que você é pedagogo, que você é pedagoga, é professor. Você deve amar a criancinha, né? Você deve adorar lidar com criança. E, na verdade, a profissão, né, a formação do pedagogo, ela é muito ampla. Nós atuamos em diversas áreas. O processo de ensino-aprendizagem, o processo de ensinar algo, né, literalmente, ele não fica só preso ali dentro dos muros escolares, ele vai além. O processo de educar, ele acontece em qualquer ambiente, em qualquer lugar e a qualquer momento. Então, quando a gente começa a vasculhar as áreas da pedagogia, você percebe que ela acontece em vários lugares, tá? Ela tem uma amplitude muito grande. Então, hoje, a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Mas antes de eu entrar nos tópicos, que eu sempre organizo os tópicos, né? Para manter a gente organizado, estou com o meu notebook aberto aqui para poder ir me guiando. Eu queria muito agradecer a todo mundo que está curtindo, comentando, compartilhando nas nossas postagens, tanto nas redes sociais quanto em canal, tá? Que a gente tem o canal no YouTube. Queria muito agradecer. A gente chegou aí a mais de 800 seguidores já. Se não fossem por vocês, não teria como esse trabalho estar acontecendo. Então, como eu sempre falo, espero que nós sejamos voz, espero que a gente consiga interagir o máximo possível e que todo o conteúdo que é produzido possa ajudar você aí do outro lado e que vocês também sempre mandem comentários, perguntem coisas, sugiram temas para poder enriquecer todo esse trabalho, tá bom? Então, vamos lá pro primeiro tópico. Deixa eu ver aqui a minha colinha para eu não me perder na ordem, tá bom? Bom, como eu estava falando para vocês, todo mundo já pensa de cara quando a gente faz pedagogia que o cara vai ser professor. Bom, ele fez pedagogia para ser professor. Ser professor, né, lecionar, é uma das habilitações que nós, profissionais da pedagogia, saímos quando a gente se forma, tá? Então eu vou começar por aí, pelo magistério. E eu botei aqui professor da educação infantil. A gente pode atuar quanto professor da educação infantil. A educação infantil, ela compreende a creche e o pré-escolar, creche de 0 a 3 anos e o pré-escolar de 4 a 5 anos. A gente trabalha aspectos motores, cognitivos, a gente vai trabalhar autonomia da criança, identidade, a interação, vai trabalhar hábitos de leitura, as artes, vai trabalhar também hábitos de higiene, tá? E muitas outras coisas. Essa questão da leitura, é importante ressaltar que na educação infantil não é um momento para você ensinar uma criança a ler e escrever. Você vai promover contação de histórias, vai incentivar essa criança a desenvolver o prazer pela leitura e futuramente pela escrita, tá? Eu considero o professor de educação infantil um profissional de extrema importância, porque ele ensina a base, ele desenvolve capacidades nos alunos que eles vão carregar para o resto da vida, tanto na vida escolar quanto na vida pessoal deles. Então é uma etapa muito importante, é um profissional que deveria ser com certeza mais valorizado
pelo tamanho da importância que ele tem na vida do aluno, no desenvolvimento do aluno, tá? Outra área de atuação que a gente tem dentro do magistério é o professor do ensino fundamental 1. Esse professor, ele vai lecionar com turmas do 1º até o 5º ano do ensino fundamental. A faixa etária aí geralmente é dos 6 anos de idade até os 10 anos de idade. É claro que você vai encontrar realidades onde as crianças não vão se adequar a essa faixa etária que eu estou indicando, tá, gente? Mas isso também não é um problema. Esse professor, ele vai estar atuando com as disciplinas que a gente está acostumado a ver. Português, matemática, ciências, história, geografia. Vão ter escolas que esse professor, ele vai lecionar todas essas disciplinas de uma vez só, né? Naquela determinada turma. E vão ter outras escolas que vão dividir essas disciplinas com mais de um professor, tá? Que nem no ensino fundamental 2, que é um professor por disciplina, e aí tem uma grade horária com vários professores atuando, né? Pode fazer isso no ensino fundamental 1 também, vai depender de como a escola enxerga isso, qual é a metodologia que ela usa. E você vai ministrar os conteúdos pertinentes aos anos, né? E de acordo com as disciplinas, tá? Lembrando que só com a pedagogia, só com a graduação, você consegue atuar tanto como professor da educação infantil, quanto professor do ensino fundamental 1, tá bom? Claro que se você puder fazer especialização para se aprimorar é sempre bom, mas só com a sua graduação você consegue atuar nessas duas áreas, tá? Vamos para o próximo, estou dando a minha colinha aqui, que é professor da EJA e do ensino fundamental 1. Essa EJA é Educação de Jovens e Adultos. Você vai estar lecionando os conteúdos pertinentes ao 1º ou 5º ano, com disciplinas, português e matemática, como eu já falei, para jovens, adultos e até idosos, tá? Esses alunos, eles são bem especiais porque a maioria deles tem uma autoestima muito baixa, eles tiveram baixa escolarização, eles não conseguiram estudar no período certo, né? Digamos assim, por N motivos, dificuldade de acesso à escola, ou porque começaram a trabalhar muito cedo, enfim. São diversas as possibilidades. É um público delicado, porque devido à baixa autoestima, como eu falei, qualquer coisa que você falar, se você for um professor grosseiro, se você for ríspido, eles se acham burros. Literalmente, é esse sentido da palavra. E aí eles evadem, eles somem, eles saem da escola. Então eles precisam de muita atenção, eles precisam de carinho, eles precisam que você esteja constantemente incentivando ele a estudar. Eu já tive o prazer de atuar na EJA, trabalhei com alunos que era a antiga 4ª série ainda, né? Seria hoje o nosso 5º ano, e foi uma experiência única. Eu digo sempre que eles me ensinaram muito mais do que eu ensinei para eles, né? Porque eles têm uma experiência de vida muito rica, muito grande, você aprende com eles todos os dias e eles levam muito a sério, eles querem aprender. É um público que volta para a escola porque eles ou querem ganhar mais no trabalho, eles precisam de escolarização, ou eles querem melhorar de cargo também no campo profissional, precisa de formação, ou mesmo para ensinar os filhos em casa. Eu me deparei com muitas mães e muitos pais que não conseguiam ajudar seus filhos em casa com as tarefas, eles se sentiam frustrados e eles retornavam para a gente na escola para estar aprendendo para ajudar em casa. Então, gente, a EJA é uma área para a pedagogia, né, para o pedagogo atuar, que é uma delícia, é muito gostoso, recomendo, tá? Vamos aqui para o próximo. E aí a gente entra no ensino médio. O pedagogo ele também pode atuar como professor no ensino médio, tá? A gente vai bater no curso normal, o antigo curso normal, formação de professores, que é um curso técnico, né, que a gente tem no ensino médio, que forma professores técnicos para atuarem na educação infantil, no ensino fundamental 1, né? Ele vai atuar aí com essa parte da educação básica inicial. E aí, como é que você vai estar atuando quanto pedagogo professor nessa modalidade de ensino? Você vai lecionar disciplinas pedagógicas, tá? São disciplinas voltadas para a formação do professor. A gente diz que o pedagogo é o professor do professor. Então, no ensino médio, formação de professores, literalmente a gente está botando essa fala em prática.
você está sendo um professor formando um outro professor. É muito interessante, é muito legal. Eu mesmo fiz curso normal, formação de professores no meu ensino médio. Eu brinquei até com a Gabi no último vídeo. Na verdade, a gente nem falou isso no vídeo, a gente falou nos bastidores. Que quem faz o curso normal, formação de professores, é o professor raiz, né? Porque a gente bate na sala de aula, a gente aprende a fazer uma série de coisas que muitas vezes na faculdade a gente não consegue ver tudo aquilo ali, né? Quando faz a pedagogia. Mas formação de professores é para quem é professor raiz mesmo. O próximo área de atuação para o pedagogo também seria no ensino médio, mas na formação geral. Porém, tem que fazer uma ressalva, tá? O pedagogo, na formação geral, ele pode atuar com disciplinas de filosofia e de sociologia. Só que aí você pode perguntar, ué, Yuri, mas o pedagogo, ele sai com essa habilitação? Não, ele não sai com habilitação para atuar como professor de filosofia nem sociologia. Só que algumas escolas do estado, quando tem a carência desse profissional, eles colocam o pedagogo para lecionar essas disciplinas para turmas de ensino médio. Por que que eles fazem isso? Porque o pedagogo, a gente em pedagogia, a gente estuda muita sociologia e a gente estuda muita filosofia. Então, é uma área que o pedagogo ele acaba tendo um pouquinho aí, né, de propriedade para falar. Mas são em casos emergenciais, tá, gente? Mas pode acontecer. Então, se pintar uma oportunidade para você, fica ligado que você já sabe que pode atuar, dar uma ajuda, tá bom? Vamos lá. Bom, agora a gente vai entrar na parte mais administrativa, digamos assim, da educação, onde a gente pode estar atuando, tá? A gente vai entrar na orientação pedagógica. Esse nome de profissional, né, de atuação, ele vai variar de acordo com a cidade onde você vive. Aqui na minha cidade a gente chama muito de orientador pedagógico, perdão. Que a gente fala como OP, mas pode ser chamado de coordenador pedagógico ou supervisor pedagógico também, tá? Ele é um profissional que ele vai atuar muito próximo dos professores e muito próximo da família, dos alunos e dos gestores, o que a gente conhece popularmente como diretor de escola. Por que a atuação dele é muito próxima desses grupos? Dos professores, porque ele vai auxiliar esses docentes no planejamento, na elaboração de conteúdo. Eles vão fiscalizar se esse conteúdo ele está de acordo com a proposta pedagógica da sua cidade, né, onde você trabalha, ou mesmo da sua escola. Eles vão propor projetos para enriquecer esse planejamento e enriquecer também o processo de ensino-aprendizagem. Ele faz a ponte entre os professores e a família, né, as famílias, o aluno, e também trabalha diretamente com o corpo diretivo, né, com a equipe de gestores, para também levar as propostas que a direção quer, né, como ele quer que aconteça a educação dentro daquela escola. É um profissional muito importante, é um profissional muito ativo, muito presente dentro do ambiente escolar, tá? A gente tem também aí, como área de atuação, orientação educacional, que é um profissional que ele atua junto às famílias, junto aos alunos, tá? Ele tem um caráter também muito próximo da educação especial, ele também atua muito próximo da educação inclusiva. Ele trabalha valores éticos, morais, tanto com os alunos quanto com as famílias. A gente diz que orientador educacional, ele é um para-raio, porque ele lida com muitos problemas. Ele também vai lidar aí com conselho tutelar, ele vai lidar com violência familiar, se o aluno está faltando muita escola, não está frequentando. Ele pega uma parte bem complicada da educação, tá? A gente diz que ele pega muita bomba, muito problema. A minha mãe, ela é pedagoga, psicopedagoga, e ela atuou muitos anos como orientadora educacional. Eu acompanhei o trabalho dela de perto e era um trabalho bem complexo e chega a ser até arriscado, tá, gente? Porque você lida com todo tipo de pessoa, tá? Com todo tipo de público, e muitas vezes quando você tem que atuar num processo aí de, por exemplo, violência familiar, né? De violência contra o aluno, tem até situações de abuso que o orientador educacional ele consegue identificar, e aí ele tem que solicitar ajuda a outros órgãos, porque ele tem essa autonomia junto à equipe diretiva, se torna um trabalho até um pouco arriscado, né?
mas é uma área legal, é uma área gratificante, porque você ajuda muita gente, porém, tem que ficar ligado, porque às vezes é um pouco arriscado, tá bom? Vamos para os próximos aqui. Aí a gente se depara com a atuação do pedagogo na inspeção escolar. O inspetor escolar, eu acredito que para a área de pedagogia dentro da escola, ela é a área mais burocrática que tem, porque você lida com a legislação, Lei de Diretrizes e Bases, né, da educação brasileira. Atualmente nós também temos a BNCC, mas o inspetor escolar, ele não vai tomar tanta parte na BNCC, ele realmente vai lidar muito com as leis, literalmente, da educação, e ele vai verificar, ele faz um papel de fiscalizador, tá, da escola. Então ele verifica se a documentação está em dia, se a documentação de matrícula daquele aluno está em dia, se a escola está com a sua documentação correta, se os diários de classe eles estão seguindo as normas estabelecidas pela LDB, ele confere a quantidade de dias letivos, ele faz uma conferência completa, livro de matrícula, que é o controle, né, de entrada, de saída de alunos, enfim, é um trabalho bem profundo, tá, gente? É um trabalho literalmente trabalhoso, porque você tem que sentar, você tem que verificar a documentação, isso leva tempo. Eu também já tive o prazer de atuar um pouco com essa parte aí voltada para a inspeção escolar. Particularmente eu gosto bastante, porque eu gosto muito do trabalho burocrático, eu gosto muito de papel, mas muitos pedagogos não gostam. A grande maioria dos pedagogos, eles gostam de atuar no magistério, eles gostam de atuar nas orientações pedagógicas educacional, porque elas são mais dinâmicas, né? São mais agitadas. O inspetor escolar, ele tem uma atuação um pouco mais introspectiva, é uma coisa mais dele, que ele faz ali aquela verificação periódica, tá? Bom, o próximo aqui dentro dessa pedagogia escolar, área de atuação, é a gestão. É o que a gente chama de diretor da escola. Esse cara, ele vai gerir todas as áreas da educação dentro de uma escola. É ele que vai dirigir os orientadores, é ele que vai dirigir o corpo docente, coordenadores de turno, né? Ele também faz o controle de verbas, ele presta contas, ele toma conta da parte de merenda. É um profissional de grande importância porque ele tem muita responsabilidade dentro da escola. Ele faz a mediação com a comunidade escolar e a escola, né? Ele faz esse link, ele faz essa ligação, ele está à frente de tudo que acontece dentro do colégio, da escola. Então, assim, ele é um profissional muito importante e de grande responsabilidade mesmo a atuação dele, tá? E muitas pessoas têm o desejo de serem diretores de escola, até porque costuma ter uma remuneração bem legal, tá? Bom, e aí a gente vai para a área de educação, para o pedagogo na educação inclusiva, ok? É esse pedagogo ele, que opta, né, por trabalhar nessa educação inclusiva. Estou com a minha colinha aqui, ó. Ele é responsável por aplicar uma variedade de ações pedagógicas para efetivar a interação harmônica entre estudantes portadores de necessidades especiais no ambiente de aprendizado. Essa área da educação inclusiva, ela é muito ampla. Geralmente, você, quanto pedagogo, o ideal é você fazer especializações, tá? Você pode trabalhar, por exemplo, como intérprete de Libras, você pode trabalhar como professor da educação especial, você pode atuar com a psicopedagogia clínica, tá? Eu vou falar de psicopedagogia ainda, mas dentro da educação especial você também pode atuar com isso. Pode atuar como psicomotricista também, desenvolvendo essa parte corporal nas crianças portadoras de necessidades especiais. Enfim, é um leque de possibilidades. A educação inclusiva ela vem crescendo muito aqui no Brasil. As leis que protegem, né, que garantem o acesso do aluno portador de necessidade especial à educação básica, elas têm sido colocadas em prática, tá? As famílias também já entendem um pouco mais sobre os seus direitos, sobre os direitos dos alunos, dos seus filhos. Então, é uma área em expansão e o profissional dessa área ele tem que estar em constante formação. No bate-papo com a Gabi, a gente viu quanto de formação que ela tinha dentro da área da educação inclusiva, né? E ela ainda relatou pra gente que precisa estar sempre estudando porque está sempre mudando. Então é muito importante estar sempre estudando. Isso para tudo, né? Porque pedagogo está sempre estudando. Bom,
e aí outra área é a psicopedagogia clínica institucional, tá bom? Você pode utilizar ela para trabalhar com educação inclusiva, mas você também pode utilizar a psicopedagogia para atuar tanto em espaços corporativos e empresariais, quanto para você abrir uma clínica, tá? Trabalhar clinicando. O psicopedagogo, eu tô com a colinha, ele estuda processos de aprendizagem de crianças, adolescentes e adultos, tá? Ele identifica dificuldades e transtornos que interferem na assimilação do conteúdo, usando a psicologia e a antropologia para analisar o comportamento do aluno. Então, ele é um profissional muito importante. Aqui na minha cidade, a gente já tem aí muitos profissionais que têm espaços clínicos fazendo atendimento e tem ajudado muito a população. E dentro da empresa, esse profissional ele vai trabalhar com equipes, tá? Equipes de profissionais, mais ou menos na mesma perspectiva que ele trabalha com alguns alunos, tá? Só que voltado para a empresa. Bom, depois a gente se depara aqui com a área de neuropsicopedagogia. Essa área é uma área bem nova. Eu ainda não vi nenhum espaço próprio que trabalhe exclusivamente com a neuropsicopedagogia. A maioria das pessoas que estão fazendo a neuropsicopedagogia, elas associam essa formação a outra atuação que eles já exercem. Por exemplo, a psicopedagogia. Muitos psicopedagogos já aliam a neuro à sua profissão. E aí eu vou dar uma lidinha aqui na cola para vocês entenderem o que é a neuropsicopedagogia, tá? Ela é uma ciência transdisciplinar que estuda a relação entre o funcionamento do sistema nervoso e a aprendizagem humana. Para isso, ela busca relacionar os estudos das neurociências com os conhecimentos da psicologia cognitiva e da pedagogia. É uma área bem legal, é uma área nova. É literalmente você usar a ciência para aprimorar o processo de educação, o ato de ensinar e de aprender. Vale a pena fazer esse curso aí, né? É uma novidade, um campo novo, tá? O próximo é o psicomotricista, tá? Ele é um profissional, estou aqui na minha cola, que age na interface da saúde, educação e cultura, avaliando, prevenindo, cuidando e pesquisando o indivíduo na relação com o ambiente e processo de desenvolvimento, tendo por objetivo atuar nas dimensões do esquema e da imagem corporal, em conformidade com o movimento, a afetividade e a cognição. O corpo da gente fala muito, né? A gente consegue desenvolver diversas capacidades, tanto físicas quanto cognitivas, por meio do trabalho corporal. E a psicomotricidade, ela entende isso, e por meio dela você consegue desenvolver diversas capacidades nos alunos, sejam eles portadores de necessidades especiais ou não. Tá, ok? É um profissional que vem ganhando muito mercado e a formação dele pode ser facilmente associada a qualquer outra área de atuação do pedagogo, tá? Vamos lá. Pedagogia hospitalar. Chegamos à pedagogia hospitalar. Eu não sei se muita gente conhece, mas o pedagogo hospitalar, ele é aquele profissional responsável por levar o processo de ensino-aprendizagem, o processo de educação para dentro do hospital. Geralmente esse profissional, ele vai atender alunos que estejam com longo período de internação, que não podem, eles têm que se afastar da escola, e aí ele vai trazer a daquele ambiente escolar para dentro do hospital. Esse aluno, para ele não sentir tão drasticamente essa ruptura que acontece quando ele entra no processo de internação e abandona a escola. Ele também vai estar trabalhando com os conteúdos que esse aluno está tendo na escola, ele vai passar esses conteúdos da melhor forma possível para essa criança ou adolescente que estiver internado. Mas esse pedagogo hospitalar, ele não vai fazer igual, tá? Acontece na escola. Por quê? Essa criança ou adolescente, ele vai estar recebendo medicação, ele vai estar fazendo exames, né, tratamentos dentro do hospital. Então, muitas vezes essa criança vai ter dias que ela não vai estar bem, que ela pode estar passando mal por causa de um procedimento. E aí o pedagogo hospitalar, ele tem que entender qual é a hora certa dele intervir, qual é a hora certa dele fazer uma dinâmica de aprendizagem. Esse pedagogo, ele vai trabalhar em conjunto com a equipe médica, ele vai trabalhar em conjunto com a equipe de enfermagem para poder ver os melhores momentos para estar atendendo esse aluno. E uma coisa muito importante, a gente não pode confundir pedagogo hospitalar com o brinquedista, tá? São profissionais diferentes. Eles atuam em áreas e momentos diferentes com essa criança, tá bom? Então vamos lá, aí a gente entra aqui na pedagogia empresarial. A pedagogia empresarial é um ramo de atuação onde o pedagogo ele vai atuar dentro das empresas, tá? Ele vai trabalhar aí
com equipe, vai trabalhar com a parte motivacional. A gente sabe que o pedagogo, ele é um profissional da comunicação. É um profissional que ele trabalha com integração, ele trabalha com grupo, tá? Ele trabalha com processo de ensino-aprendizagem, melhores formas de ensinar, melhores formas de aprender, e tudo isso acontece dentro da empresa, tá? A empresa ela não foge disso daí. Então o pedagogo dentro da empresa, ele geralmente fica ali em setores de recursos humanos, né? Fazendo toda essa parte, trabalhando com integração, buscando daqueles colaboradores o melhor que eles têm para oferecer para a empresa, com estimulação, com a integração daquela equipe, formas de ensinar uma coisa nova, um determinado trabalho. É um profissional assim que está ganhando muito campo de atuação. Esse profissional ele tem que ter especialização aí em pedagogia empresarial, pode ser em psicologia organizacional, pode ser em recursos humanos e ainda pode ser também em gestão de pessoas, tá? Antigamente a gente só via profissionais da administração ou da psicologia atuando nessa área. Hoje em dia não, a gente já vê pedagogo também e ele está ganhando aí um grande espaço nesse mercado. Vamos lá. Bom, aí a gente tem o professor tutor universitário, que ele vai estar atuando, lecionando para turmas de pedagogia ou lecionando disciplinas pedagógicas para outras turmas de outras licenciaturas. Esse profissional, esse pedagogo, né, que vai estar atuando aí na docência com o ensino superior, ele também vai participar da construção científica. Ele pode atuar com auxílio na produção de monografias, artigos científicos, também trabalha com projetos, né, dentro de universidades. Então é uma área bem legal, também tive o prazer de atuar nessa área. Inclusive é o segmento que eu estou me mantendo, estou estudando mais, estou me especializando mais para poder dar o meu melhor aí nessa área, e eu gostei muito, super recomendo, quem puder atuar vai ser muito legal. E ele é meio parecido com o curso normal, né? Você vai estar formando um outro profissional na mesma área que você se formou. Então tem um sabor totalmente diferente. É muito gostoso você ensinar alguém e ver aquela pessoa aprendendo coisas que você já aprendeu e que você gosta e se identifica. Bom, a próxima área de atuação aqui é a pedagogia social, tá? Você pode atuar em ONGs, presídios, instituições governamentais e não governamentais. Esse pedagogo ele tem a função de atuar em espaços onde crianças, jovens, adultos e idosos encontram-se em situações de vulnerabilidade social. É uma área também que está crescendo bastante. Já tem concurso público, tá, para essa área. Às vezes vem como pedagogo social ou às vezes vem apenas como pedagogo. Eu já vi esse profissional atuar em clínicas da mulher, já vi esse profissional atuando em CRAs, em presídios. Inclusive há pouco tempo eu vi um edital de processo seletivo para pedagogo para atuar dentro de presídio, e é uma área assim que também está em expansão, para vocês verem como a pedagogia ela atinge qualquer lugar, né? Em presídio muita gente não quer trabalhar, muita gente tem medo de trabalhar no presídio, mas paga muito bem, tá, gente? Paga-se muito bem. Vamos lá, continuando. Ai meu Deus, tô falando pra caramba, mas vamos lá. Tem a pedagogia editorial, onde você vai atuar junto a editoras para a confecção de materiais didáticos, materiais educacionais, tá? Isso pode ser tanto para você produzir livros didáticos, quanto até mesmo jogos, tá, educativos. Por que a presença do pedagogo se faz necessária ali? Porque o pedagogo, ele é a base da educação. Ele é o profissional que entende das leis, dos processos educativos, né, de ensino, aprendizagem, das metodologias. Então, ele vai fazer toda essa avaliação de construção de material educacional, seja ele livro didático, ou seja ele jogos e brincadeiras, tá? É um espaço também que é bem amplo para atuação e tem sempre um pedagogo ali para poder gerir, poder ver como é que vai confeccionar esse material, tá ok? E aí a gente vem aqui no pedagogo da tecnologia educacional. Esse pedagogo que vai por esse caminho é um pouco parecido com o pedagogo que faz material didático. Profissionais que desenvolvem software, né, aplicativos e programas educacionais, eles precisam do pedagogo para ajudar a criar esse material. Então, o cara que é o profissional da área da criação e desenvolvimento de software, ele precisa lá do pedagogo para estar auxiliando no desenvolvimento, nas técnicas, né, de educação, dentro de educação, dessas metodologias que o pedagogo sabe.
para poder desenvolver esse tipo de material tecnológico que é de grande importância na nossa atualidade, tá, gente? A gente está vivendo aí uma educação não presencial, onde a gente está fazendo tudo online, está conversando, está tendo aula. Então, esses aplicativos, esses programas têm ajudado muito a gente a confeccionar as aulas, a promover reuniões e promover o contato com a família e com os alunos também, tá? Bom, vamos lá. Aí a gente se depara com o pedagogo na academia de pesquisa. Não necessariamente você precisa estar formado para atuar nessa área, tá? Você pode ser aluno de pedagogia e intervir nessa área de pesquisa dentro de pedagogia. Geralmente é muito comum pessoas que estão fazendo mestrado, doutorado, ingressarem nessa área de pesquisa, onde eles vão estar pesquisando tudo que envolva o fenômeno educação. Isso ajuda muito no desenvolvimento da própria prática pedagógica e no desenvolvimento da educação de uma forma geral. São profissionais muito importantes, porque são eles que trazem muitas novidades para nós aplicarmos na nossa própria atuação, principalmente dentro da escola, tá? Bom, por último, pra gente finalizar, porque eu já falei pra caramba com vocês, tô até suando aqui já, é o pedagogo jurídico, a pedagogia na parte jurídica. É uma coisa bem nova, né? Quem imaginaria que haveria um pedagogo aí na parte jurídica? Esse pedagogo, ele vai estar atuando... Perdão, peraí, gente, que eu me perdi. Olha, falha nossa! Ele vai elaborar projetos, materiais educativos, ele vai fiscalizar locais que possam trazer algum dano ou risco para crianças e adolescentes que estejam presentes, vão trabalhar com o apadrinhamento emocional e financeiro de crianças e adolescentes que estão em abrigos, e eles vão analisar e fazer a coleta de informações sobre os candidatos à adoção, conhecer abrigos e crianças e adolescentes que esperam ser adotados. Eles também fazem um processo de humanização com o júri, tá? É um profissional, digamos assim, novo, tá? É uma coisa nova onde o pedagogo está se inserindo. Não existe uma especialização para ele, tá? Para ele estar atuando nessa área. Não existe uma especialização específica para isso. Como é que ele, então, se capacita? A própria parte jurídica onde ele estiver atuando promove cursos de capacitação, tá? Para esse pedagogo se inteirar daquele ambiente, de como ele deve atuar ali, e aí ele vai aplicar. Nós, né, no caso, pedagogos, iríamos aplicar aquilo que a gente aprendeu dentro desses espaços. A nossa atuação ali vai ser muito voltada para a criança e para o adolescente, como eu falei, tá, gente? Então, essa foi a última área aí que eu selecionei para vocês. Se vocês conhecerem mais alguma área que o pedagogo pode atuar e eu não falei, comenta aqui embaixo. Fala pra gente, quem sabe no próximo vídeo a gente não pode estar falando. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, gente, gostou desse vídeo? Curte, comenta, compartilha, joga aí no grupo dos amigos no WhatsApp, vai ajudar pra caramba. A gente precisa ser voz, a gente precisa se comunicar e jogar aí o máximo de conhecimento pra frente, tá? Muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima. Ó, beijão!